tarde, meus amigos do canal, pessoal. Tô indo fazer uma visita com um amigo meu. Eu recebi um convite de dia de campo na fazenda de um vizinho meu aqui, né? Bem próximo aqui da minha propriedade, ele tá a 25 km aproximadamente. E tá tendo um dia de campo lá, tô indo já um pouco meio atrasado. Fui pra cidade ontem consertar um pneu, umas coisas pra fazer também. E demorou o conserto do pneu lá e me atrasou um pouco, né? Mas tá bom, tô indo lá. Também conhecer também o gerente da fazenda lá também, é muito meu amigo, é seguidor do canal aí também. E a gente não conhece pessoalmente, tão pertinho aqui de casa e não conheço ele assim pessoalmente, né? Já conversamos bastante, troquei bastante ideia pelo WhatsApp, sempre ele tá me ajudando, dando algumas dicas super boas pra mim. E falando com meu pai sobre ele hoje, o Jorge, né? Vai falar, eu conheço o Jorge, meu pai conhece ele. Meu pai conhece o Jorge, conhece o pai do Jorge, Jorge Fernandes, né? Então, tô indo lá conhecer ele pessoalmente. Também o filho dele, se não me engano, o Davi também estuda com a Regiane também, é aluno da Regiane, né? Então eu vou lá conhecer o pessoal lá também, conhecer algumas variedades de milho também, ver lá as experiências que estão fazendo na fazenda lá. Estão também fazendo aplicação com drone, embora é uma fazenda gigante, muito grande, mas eles estão implantando também drone também na fazenda, né? Então, e também a primeira plantação de algodão na nossa região aqui, eles que estão também, são os pioneiros aí na plantação do algodão, estão abrindo aí mais esse cultivar aí, né, de algodão aí para nossa região. Isso é muito importante e vamos lá prestigiar lá o trabalho deles, né, e conhecer eles, né? Então acompanha aí, pessoal. O solzão tá bem forte, agora é aproximadamente 2h30 da tarde. Eles falaram que vão ficar até as 5 horas lá, né? Então já teve um almoço, um churrasco lá, eu perdi. Mas eu vou falar pro Jorge que a minha parte quer dinheiro. Então tô chegando, ó, daqui a pouco tô lá. Acompanha um pouquinho o trecho da estrada aí para vocês conhecerem. Pessoal, estamos descendo agora com o Claudson Silva. Isso. Da Paiol. Vamos lá conhecer lá o dia de campo dele lá, as experiências que eles têm lá, né? Pra cá. Isso, pra esquerda. Show. Estamos aqui na fazenda aqui. Fizemos um teste com 6 híbridos de milho ali, em consórcio com braquiária, e fizemos uma demonstração de voo com drone ali. Legal. Vamos lá dar uma olhada lá. Isso é bom. Essa técnica de consórcio, no caso. Lavoura pecuária, isso é muito interessante. É uma coisa que eu venho, faz tempo que eu venho já procurando conhecimento sobre isso aí, né? Sim. E é o futuro nosso, né? Sim. É o futuro. Hoje o consórcio com a braquiária hoje já te traz muitos benefícios, né? No caso da palhada, de descompactação, que é o sistema agressivo da braquiária, né? Que é uma gramínea. Sim. O sistema também de reciclagem, no caso de nutrientes, no caso, né? No caso de toda a bioma do solo, toda a rizosfera, no caso a braquiária ela ajuda muito nesse sentido. E áreas hoje arenosa, hoje o grande fator é a matéria orgânica hoje. Então
A braquiária proporciona isso, né? Aumento de matéria orgânica e todos esses benefícios. Aqui na fazenda ainda o consórcio com gado, né? Que é o grande negócio também da fazenda. Pessoal, é muita coisa pra gente mostrar aqui na fazenda. Até aqui a fazenda também eles têm o consórcio do lavoura com gado. Lavoura com gado, isso, no caso. Lavoura com gado. No caso, colhe o milho, né? Colhe o milho e fica, no caso, a braquiária, que aí, no caso, eles cercam e colocam o gado para pastoreio, né? E, assim, a quantidade de plantas por hectare continua a mesma quantidade ou tem que diminuir um pouco em relação, no caso, aqui na fazenda, continua a mesma população. Continuou com a mesma por causa que o investimento foi adequado, no caso, né? O investimento foi alto, né? Adubação boa, né? Isso, a adubação hoje, a pontuação de nitrogênio, fósforo e potássio foi adequada para poder manter a população, no caso. Entendi. E, no caso, colocar a braquiária junto e depois a gente faz um travamento da braquiária, né? Já aqui eu vou mostrando para vocês o percurso aqui, ó, já começamos a ver já aqui da LG. Esse primeiro aí é um milho 36790 Pro 3. Hoje é o milho mais plantado na 63 da LG. Já é um milho hoje de alto teto produtivo, né? Legal. Bem, pessoal, chegamos aqui fazendo a famosa aqui de campo, né? Lá um uniforte da Jacto muito bonito ali. Vamos conhecer aí as variedades aí de milho aí, pessoal. Acompanha aí. Muito bem organizado. Parabéns aí à equipe da Paiol que organizou. Muito bem granado o milho. Rapaz, coisa linda, hein? Show mesmo, muito lindo. Parabéns aí a toda a equipe aí. Pessoal que organizaram isso aí porque dá trabalho, hein? Como dá, viu? Meu Deus do céu. Trabalhou, hein? São quantas variedades? Que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6... Isso, 8. 8 variedades? 8. Isso, 8. Começamos aqui pelo 36750. Hoje tem o representante da LG aqui, o Rafael aqui, que no caso que conduziu o campo aqui. Hoje o 750, hoje ele é um híbrido hoje de lançamento da LG. O híbrido hoje ele é um híbrido para abertura de plantio, no caso 750. E assim, abertura e meio de plantio, né? Hoje já estamos falando de um híbrido hoje que ele entrega uma sanidade foliar muito boa. Pensando em milho, em abertura, qualidade de grão, o 750 entrega muito bem. O diferencial no caso aqui é a quantidade de grãos por espiga. No caso que é quando a gente pega aqui, ó, e faz a contagem de números de fileiras por espiga. Você pega aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então nós estamos falando de uma espiga que tem, no caso, 18 fileiras e a média dela sempre dá em média 30 grãos. Então se você pegar uma espiga dessa, na hora que você quebra ela aqui, no caso, você vê que o sabugo é muito fino, no caso, né? Impressionante. Então ele é um grão profundo, no caso. Profundo mesmo. O que determina isso? Alto PMG. No caso, então, um peso de grão elevado. Então, tipo assim, para você produzir, o milho ele tem que te entregar o quê? Ele tem que te entregar um número alto de grãos por espiga e o número de PMG, que é o peso de 1000 grãos, alto. Então, esse milho aqui, ele entrega um PMG alto. No caso, que é o que proporciona boas produtividade dele. Isso. Então, esse é o 36750. 750 Pro 4. O que é o Pro 4? Hoje o Pro 4 ele é a tecnologia Pro 3, é embutido a tecnologia Viptra 3, que é o que? Glifosato, controle para diabrótica, que no caso é a vaquinha na larva alfinete, e o controle de lagarto dentro da tecnologia Viptra 3. Entendeu? Então hoje é um milho. No caso, você pegar, é claro que tá úmido, né? Mas só pega a quantidade de grão, que depois você pega de outro para você ver o peso. Só dá uma equilibrada, você fala, depois você pega de outro. Você vê que o grão é profundo, né? E aqui profundo. É isso. Profundo, é bem. Tem um. Ele é isso, ele é bem grande mesmo. Grande. Bem profundo. Impressionante. Porque, assim, hoje pensando desse milho hoje aqui na região nossa, nós trabalhamos ele com média de trabalhar com 60 mil plantas finais. 60 espigas. Isso, espigas. No caso, tanto assim que nós trabalhamos, no caso, colocamos 63 mil sementes para poder ficar, final, 60 mil espigas viáveis por hectare, né?
Muito bom. Então esse é o milho. E aqui já tá com consórcio já com braquiária? Positivo aqui, no caso, é a fazenda inteira que trabalha o consórcio com braquiária, né? Hoje o consórcio com a braquiária, ela tira a produtividade do milho, isso é certo. Hoje nós trabalhamos hoje com, assim, nós estimamos de 10 a 20 sacos de produtividade que a braquiária toma. Ah, mas por quê? Porque, querendo ou não, é um competidor. É um competidor. A braquiária, ela vai estar competindo por água, luz e nutriente, eu falo aqui no talhão. Então ela acaba competindo com o milho. Claro, os benefícios delas, no caso, são bons, assim, eu falo além desses 10, 20 sacos, né? E no caso que é todos aqueles, no caso que eu comentei ali anterior, e também depois o pastejo do gado, que a fazenda, no caso, faz o consórcio aqui no caso. Né? Tem gado, então. Esse plantio, sabe mais ou menos que época foi plantado, imagina? A data aqui, foi no mês de fevereiro. Deixa eu só confirmar aqui. Dia 20 de fevereiro? Dia 20, isso. Então nós estamos falando aqui que é um plantio de meio de plantio. De meio para fechamento. Já vou dizer que é meio para o fechamento. Meio para fechamento. Meio para fechamento, Então, tipo assim, todos os híbridos aqui, eu falo, tipo assim, que esse híbrido aqui é um híbrido de abertura e meio de plantio, né? E ele fechou bem, vê que ele encheu bem as espigas, né? Encheu até a ponta. Até a ponta. Então, tipo assim, nós estamos falando, claro, nós estamos um ano ativo que choveu bem, choveu tarde, choveu, assim, no anos normais choveria menos, no caso, né? Então, esse ano, esse híbrido aqui se comportou muito bem, então isso é um ponto a se levar. E o solo, quanto de argila aqui esse solo? Esse aqui, ele tem muita argila, 17 de argila, né? É a nossa região, né? Essa nossa região. Tem 17 de argila no caso, entendeu? Então, assim, que ela não é uma bem arenosa, até por isso que se trabalha braquiária também, pensando em aumentar a matéria orgânica, palhada, para aumentar os níveis de fertilidade do solo. Né? Então, é uma das coisas assim, Claudio, que a gente tem que, nesse solo arenoso que eu tenho visto, que a gente tem que aumentar a palhada, né? Aumentar a palhada. Então, embora você ache que está perdendo, às vezes, está sugando, competindo com o milho, mas se ganha depois na palhada, né? Quando se fala em abertura de plantio, se você vai abrir plantio, no caso, na safra seguinte, no caso, assim, em setembro, lá, vamos falar assim, né? Dia 15 de setembro, que abre o vazio sanitário, você abrir plantio numa área com palhada, que é braquiária, e numa assim é totalmente diferente. Assim, outro ponto a se olhar. Eu falo também que os benefícios da cultura seguinte, né? Então, muito bom mesmo, impressionante. Então, pessoal, vamos acompanhar aí. Isso aqui é a primeira variedade que está mostrando, né? Bem, pessoal, vamos lá na próxima variedade agora. Nós estávamos no 36.750, né? Olha só o capricho aqui, pessoal. Nós estamos aqui assim, é uma região até considerada remota, mas a tecnologia chega em todos os cantos, né? Muito bom. Bem, pessoal, cheguemos aqui na outra variedade, né? Espero que a imagem esteja boa para vocês e que o sol tá meio forte aqui, né? Ei, fala um pouco desse material para nós aí. Então, vamos lá. Hoje, agora que dando sequência aqui, esse aqui é o Forseed 560. Ele é um lançamento da Forseed. Ele já tem no mercado tem o Forseed 500, que já é um milho consolidado e muito plantado hoje. E hoje o 560 vem para poder entregar algo a mais que o 500 já entregava, que era produtividade no caso. Porém, ele trabalhava-se com um limite de plantas por hectare no caso. Ele era limitado até 65 mil, eu falo sementes por hectares, né? Para poder ficar espigas viáveis. Esse 560 ele já vem com essa possibilidade, no caso de um colmo reforçado, vamos falar assim, um colmo melhor, para poder se trabalhar até com 70 mil espigas viáveis por hectare. Entendeu? Então você pode observar no caso aqui que ele é um milho muito padrão. E nós falamos ali que é uma área de 17 de argila, consórcio com braquiária. E olha o padrão de espigas. Lindo. E aí quando nós falamos de consórcio com braquiária, você percebe que aqui está espiga um pouco maior, mais uniforme. Porém você percebe que aqui a braquiária, ela nessa mancha aqui no caso, ela não veio bem.
No caso, às vezes pode ter sido por alguma seca, ou às vezes não tem envelopado bem a semente da braquiária. No caso, às vezes você vê que também, como assim, a braquiária faz assim, ela tem essa competição, né? Ah, e sim. tem todos os fatores também benefícios que nós falamos no caso ali, né? É verdade, naquela outra variedade parece que teve um pouco mais de braquiária. Isso, teve Eu mais de observei, braquiária, aqui tipo tem, assim, a gente vê menos pé. Você vê que foi mais tipo assim, uma mancha daqui, que no caso que às vezes não nasceu, entendeu? Entendi. Mas hoje dá o 560 aqui, ele é um milho para abertura. Quando nós falamos abertura, é plantio em janeiro. Entendi. Hoje esse milho aqui é para plantar em janeiro. Fevereiro, nós temos outras opções. Então ele é um milho que entrega produtividade, qualidade de grão. Quem planta em janeiro, muita chuva com a espiga pronta e chovendo, né? Então esse milho entrega produtividade, que hoje é o que o 560 vai entregar ao produtor. Uma coisa que eu achei interessante também, tanto aquela variedade que passou como essa aqui também, eles são bem resistentes, né? Positivo, plantas, são colmos, né? No caso, são assim, como hoje os milhos eles têm, tipo assim, quais são as duas características que se avaliam, é o dry draw e o stay green, né? Que no caso o dry draw é a perca de água, no caso, né? Do grão. E o stay green é a capacidade da planta secar o grão, a espiga, e manter o colmo verde, no caso. Então, tipo assim, isso é que entrega, no caso, uma qualidade de colmo boa, né? No caso. Então, para você aumentar espigas por hectare, você tem que ter colmo bom, senão ele acaba caindo, né? Acaba caindo, é muito, achei interessante, muito resistente. E pelo jeito é um excelente peso de grão, né? Pelo jeito. Positivo. Hoje, pensando em peso de grão hoje do 560, nós estamos falando aí de PMS aí de 350, no caso PMG, né, que é peso de 1000 grãos no caso. E você pega que ele é uma espiga que ela enche até a ponta, né? É, a gente vê, ó. Nós falamos que estamos pra ver aqui, ó, trabalhando com até 70 mil espigas por hectare, ele enche até a ponta, então você aumenta o número de grãos em metro quadrado, né, vamos falar assim. Sim. Então hoje esse muito milho bom. aqui, hoje é um milho vem para tomar muito mercado. Beleza, parabéns. Vamos. Você tem lá também. Bem, pessoal, agora vamos seguir aqui para o NS45, é aquele que eu tenho também lá, foi o fechamento do meu plantio, né? Vamos ver aqui o desenvolvimento dele. Aqui o NS45. Começa a partir daqui. Continua até aqui também? Isso, ele vem até aqui no caso. Isso, Então hoje você vai assim, hoje o 45 ele começa lá, no caso, e ele vem até o final do corredor, né? No caso, tipo assim, essa passada, né? Então hoje o 45 aqui... Aqui também é nesse 45? Tudo 45, né? No caso, você percebe que no caso aqui você vê algumas espigas, no caso, menores. E aí você fala assim, não, é o híbrido? Não. Qual que é o diferencial? Você percebe que tem híbridos que, no consórcio com braquiária, eles têm um arranque maior no começo. E tem alguns milhos que, no caso, eles são mais lentos no arranque, na germinação, ali não sai nos primeiros 20 dias, né? Entendi. Então você percebe, quando você pega milhos que são um pouco mais lentos esse arranque, a braquiária acaba competindo mais. E aí acaba, no caso, competindo mais, tipo assim, no caso, tirando o potencial produtivo do milho, né? Então, assim, isso é se avaliar. O 45 hoje ele não é recomendado para o consórcio? Negativo. Ele é recomendado, no caso, ele é um milho que ele vai tanto bem, no caso, com coberturas, com braquiária, crotalária, sem problemas nenhum. No caso, quando você observa as espigas aqui, eu falo a uniformidade, que é, no caso, que é o que você busca no 45, né? É uma espiga que, no caso, nós estamos falando aqui, já aqui, no caso, grãos por fileira. Ela é mais comprida, né? Isso, positivo, né? Nós estamos falando já de 35 graus de média, no caso, que lá era 30 antes, entendeu? Eu observei que ela parece um pouco mais fina, mas é mais comprida. Positivo. O sabugo dela, assim, positivo, né? No caso, quando você pega aqui, ó. É fino? Positivo, no caso, quando... Nossa, ele é mais fino ainda, no caso, que aquele anterior, no mais caso. Mais fino mesmo, rapaz. Então, nós estamos falando de um milho que ele entrega precocidade. Ele é super precoce, esse milho, o NS45. Eu achei mesmo, eu plantei lá no final lá do meu lá e fez um fechamento excelente. Positivo. Você percebe como é super precoce, ó, que no caso é tudo plantado no mesmo dia, os milhos. E como esse milho está muito mais seco do que o anterior, no caso o primeiro que nós vimos lá. Verdade, tá mesmo. Como ele debulha mais fácil, no caso. Então isso é milho super precoce, no caso. Entendeu? Muito bom. Vou até dar de jogar esse milho aqui. Vou pôr no bolso. Eita, vamos lá, pessoal. Vamos lá para as galinhas da região.
Aqui está um banner aqui da Paiol, né? Aqui nós continua à esquerda aqui o NS 45? Positivo, né? 45. Uhum. 45. Pra cá também? Não, daí aqui não. Daqui é um milho codificado. Aí nós não sabemos o número dele, no caso. Ele é um milho que vem para poder ainda fazer o teste ainda, para poder ir avaliando. Uhum. Aí nós não sabemos, no caso. Ele não é nem lançado esse milho ainda. Entendi. Entendeu? Aí no caso assim, essa parte primeira aqui é tudo esse milho codificado, que aí no caso é um milho que a pesquisa manda para ir vendo como que se comporta no campo, né? Uhum. Os próximos melhoramentos, no caso. Isso. Isso é muito importante, essas pesquisas que vocês fazem assim, porque pra gente ver qual a melhor variedade para nossa região. Positivo. Né? Hoje hoje o que você encontra muito no caso são, no caso, áreas ou demonstrações ou dia de campo. Tipo assim, hoje a nossa área aqui na região é tudo em média de 15, 17 de argila, né? Isso. Uhum. E aí você vai ver os híbridos numa área com 40, 60 de argila, é outro comportamento, é outro padrão de milho no caso. Sim. Né? Uhum. Então às vezes o que eles fazem lá, o posicionam, não é o ideal para a sua área no caso. Isso aí. Por isso que é importante, por exemplo, na nossa região, isso aqui é excelente, esse trabalho que vocês estão fazendo. Para mostrar para nós que somos aqui da região, a nossa redondeza aqui é a realidade de um milho que seja produtivo, para nós, bem adaptado, compatível na nossa área. Aqui não adianta eu ir, por exemplo, lá em Sinop, lá que é outro teor de argila, né? Outra altitude, vamos falar. Embora assim, nós estamos dentro do mesmo município, igual eu estou ali, mas a minha área tem área lá com 10 de argila. Isso mesmo. Né? Então é uma diferença muito grande, né? É um outro comportamento. Aqui nós temos o Farseed 615. O que é esse milho? Se aquele anterior, o 560, nós falamos que ele era um milho para abertura e plantio em janeiro, esse Farseed 615, ele é o milho que vai vir para fechamento de plantio. Uhum. O que é o fechamento de plantio? Vamos falar que é do dia 15 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, vamos falar assim, dentro de fevereiro, né? Uhum. Hoje é o milho para fechamento. O que esse milho entrega? Hoje esse milho ele entrega, no caso, um alto PMG, vamos falar tipo assim, e uma rusticidade para áreas de fechamento. Uhum. No caso que hoje as áreas de fechamento geralmente são áreas um pouco mais fracas, são áreas que às vezes têm déficit hídrico e o milho acaba sofrendo um pouco. Então, tipo assim, nós estamos falando aqui do 615 que ele vai te entregar uma produtividade com uma rusticidade alinhada. Uhum. E um custo-benefício muito bom, porque hoje se o produtor vai plantar o milho no fechamento, ele não vai plantar o milho com maior valor, no caso, por causa até por limites, no caso, né? Então ele vai usar o custo-benefício, o milho que entrega produtividade e custo, no caso. Então hoje o 615 se encaixa nesse posicionamento de fechamento de plantio. Você observa que é um milho de grão alaranjado. Então isso destaca muito. Você observa que assim, que é os grãos alaranjados, no caso, tem um poder de armazenamento melhor, vamos falar assim. No caso, para cliente que quer plantar o híbrido para poder fazer silo bolsa, para poder guardar o milho, ele é um milho que tem um bom armazenamento. Interessante. Estamos falando de qualidade de grão, de carunça e tudo mais. Então, para armazenamento, seria mais recomendada essa coloração mais forte, fala? Isso. Não é que é uma recomendação. Nós falamos tipo assim, que os grãos laranjados, no caso mais duro, eles têm um tempo um tempo útil de prateleira maior, né? Que é de armazenamento, né? Muito bonito isso aqui. Bom mesmo. E aí, dando sequência aqui, nós vamos pro Farseed 564. Interessante que aqui ele já tem mais braquiária, né? Positivo. Já vi que tem, né? Ele já tem mais braquiária e você vê que já tem algumas plantas menores. Que no caso que isso é normal. Não, é o híbrido? Não, é por causa do consórcio, isso é normal. Algumas manchas ficam mais capim, outras menos. Mas se sobressaiu bem juntamente com né? Sobressaiu bem. Todos os híbridos aqui, no caso, foram muito bem, no caso em consórcio. Né? Então, alinhando, eu falo, alta produtividade e consórcio, no caso também de passagem no manejo. Esse milho aqui hoje é o milho mais vendido hoje no ramo de Paiol e Farseed. Ele é um milho, no caso, que
ganhou muito mercado por causa que hoje todo mundo vende milho para alta produtividade e milho para baixa produtividade, vamos falar para fechamento, né? Uhum. Então, tipo assim, hoje qual que é o posicionamento do Forseed 564? Hoje ele é o do meio do plantio. O que que é? É plantado do dia 1 de fevereiro até o dia 15 de fevereiro. Uhum. Então ele é um híbrido que ele corre o risco de pegar um estresse hídrico, vamos falar assim, que no caso, já ali pensando, eu falo para o dia 15, 18 de fevereiro, e também pode ser plantado dia 1 de fevereiro. Uhum. Tá, qual é o diferencial? O diferencial desse milho é que no caso ele vai te entregar produtividade. Aí qual que é os fatores eu falo? Que no caso aquele que nós abrimos, que é o sabugo bem fino, esse milho aqui, mas é pequeno, mas quando você conta a quantidade de fileiras por espiga, você observa que na média vai dar sempre de 18 a 20, no caso, entendeu? E quando você conta a quantidade de grãos, ele te entrega a quantidade de grãos grande, eu falo, por espiga. E é bem graúdo, né? É bem graúdo. Ó, como o grão é profundo, eu falo, entendeu? E aí quando você vai pro PMG, que aí que é o diferencial, que é o que nós falamos. Então, tipo assim, hoje esse milho ele te entrega 380 gramas de PMG, no caso, entendeu? Então, hoje esse milho aqui para dentro de fevereiro, hoje é um dos milhos mais plantados e mais posicionado aqui, eu falo da região e da BR-163, entendeu? Então hoje ele é um milho que entrega muito bem. Entendeu? É o Forseed 564. 564. Isso. E ele é assim mais rústico, a questão de adubação, pode... em relação à adubação, nós estamos falando que se fosse para nós usar um milho mais rústico para adubação, nós estamos falando, nós poderíamos utilizar o 615, que é o anterior aqui, o Forseed 615. Que é do 615. Mas por quê? Por causa que esse milho aqui, ele tem um potencial produtivo muito alto. Tá. Então, tipo assim, se nós usar esse milho aqui com a adubação baixa, ele vai produzir? Vai. Porém, se colocar ele numa área com investimento já médio, eu falo de médio para alto assim, eu falo, ele vai te entregar produtividade muito boa, mesmo numa área arenosa, numa área mais fraca, entendeu? Então, hoje esse milho aqui ele é muito posicionado aqui na região. Dando sequência aqui, a gente vai agora para finalizar com os nideiros agora. Hoje nós temos agora aqui os últimos 2 livros da nideira, que no caso o primeiro é o NS80 VIP3. O NS80 hoje dentro da nideira, ele é um milho posicionado para áreas de fechamento, áreas vamos falar tipo assim, de investimento mais baixo, áreas que tem, eu falo tipo assim, uma fertilidade um pouco mais baixa e que aguentam uma rusticidade. Esse é o híbrido. Por que às vezes tem uma espiga maior, uma espiga menor? É porque ele é um híbrido triplo. E tem bastante capim aqui, hein? Positivo, bastante competição. Uma palhada boa aqui, bastante competição. Você pega na placa ali, no pé da placa, você vê que tem bastante, no caso, que foi limpado ali, você vê que tem bastante palhada no caso. Né? Tá vendo, pessoal? Então... Impressionante, né? Olha o tamanho desse pé e olha o tamanho da espiga. Sim. Né? Quando você observa o híbrido triplo, qual que é a característica do híbrido triplo? Ele é normal ter, no caso, essa disparidade, às vezes, de inserção de espiga ou da própria espiga, entendeu? Então, o GNS80, qual que é o posicionamento? É um milho com custo muito baixo. No caso, o cara quer plantar um milho hoje de fechamento, lá em março, fevereiro, no caso, para fechamento, uma área um pouco mais rústica, o cara vai entrar com o NS80, entendeu? É o milho que vai te entregar um custo-benefício. Vai te entregar os seus 100, 110 sacos, ali 120 sacos que você busca e no custo-benefício muito bom. Muito bom, bonito milho. Hoje é o NS80. E aí no caso aqui, mudando os cenários, nós estamos falando de um para fechamento e hoje o total abertura aqui, que é o NS75. Hoje o NS75, hoje ele é o milho hoje de posicionamento de abertura hoje da nideira. No caso é o milho de alto teto produtivo. E aí quando nós falamos desse milho aqui, que aí nós vemos conversando agora sobre quantidade de grãos por espiga e tudo mais, qual que é o diferencial desse milho? Esse milho hoje ele é um milho de arquitetura moderna. O que é arquitetura moderna? Se você observar nas folhas,
as folhas dele são todas para cima. Eu ia falar isso. Folhas para cima e folhas finas no caso. Então se você pensa nisso, o que te possibilita isso? Te possibilita você ter uma maior aeração. Se você tem uma maior aeração, o que você faz? Você aumenta a espiga. Então nós estamos falando que esse híbrido aqui hoje, não aqui, porque aqui é uma área de, no caso, um pouco mais arenosa, que nós temos que posicionar ele conforme a área daqui. Nós estamos falando que hoje temos áreas de alta fertilidade trabalhando esse milho com 80 mil sementes por hectare. Nossa, bastante. 80 mil sementes. No caso, tipo assim, e ele entrega a qualidade de colmo e mantém padrão de espiga, que é o diferencial dele. Então hoje esse milho aqui nós temos 180 sacos na safra passada, em áreas de alta assim, fertilidade da BR-63, 180, 190. Então, tipo assim, esse milho aqui é posicionado para abertura de plantio e alta produtividade, entendeu? Ah não, é uma abertura de plantio, porém é uma área mais média. Aí nós iríamos, no caso, com o NS 45, no caso que eu passei lá atrás, entendeu? Que é o que você plantou essa safra, entendeu? Então, hoje de alto teto produtivo é o NS 75. E aqui ele já foi plantado já no final já da janela, positivo, né? Aqui foi plantado, no caso, dia 20 de fevereiro. Então ele já, a posicionamento ele deu um bom resultado, né? Sim. Pelo posicionamento que ele foi feito. Hoje já estamos falando de híbridos hoje que, assim, para o híbrido ele ficar no mercado hoje, se manter, ele tem que ser um híbrido flexível. Ele tem um híbrido que ele, assim, ele vai na abertura, mas às vezes se extrapolar, eu falo, uma semana, ele consegue entregar, entendeu? Que se, é numa área boa, mas se entrar numa área média, ele consegue entregar. Que foi o que aconteceu aqui com o NS 75. Entendeu? Esse milho ele tem uma coloração muito bonita, eu falo, e hoje ele é um milho que, hoje da Nideira, hoje o híbrido mais plantado e mais vendido hoje na 63 é o NS 45. 45, ainda isso. Né? O NS 75 chegou faz 2 safras e no caso ele está se encaminhando para ser o mais plantado porque é um híbrido muito produtivo, eu falo. Mas por tempo de mercado o NS 45 ainda 45. É o mais. Isso. Vou só mostrar aqui a arquitetura da planta. É diferente mesmo. Embaixo ela, olha, a espiga está aqui a 1,20 m. Olha só o tanto de planta para cima. Então, interessante também. Também tem aqui um. Tá. O que é isso aqui, André? Isso aqui é o NS 45 que você plantou na sua fazenda. Isso mesmo. Então aqui nós pegamos um padrão de espigas de uma área, no caso, que não foi com braquiária. Pro produtor ele ter, no caso, a real noção do padrão do milho que é, entendeu? Então hoje o NS 45 ele entrega, no caso, uma espiga com número de fileiras em torno de 14 fileiras, porém o número de grãos, no caso, é isso aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui para você. No caso aqui. No caso aconteceu. Olha o tamanho do. Olha só. Impressionante, hein? Sim. Então hoje o NS 45 hoje ele entrega bastante número de grãos por fileira e praticamente você tá vendo aí o sabugo do milho aqui, praticamente ele é muito fino no caso. Quase que uma semente encontra com a outra. Sim. Né? Então, tipo assim, hoje ele entrega um PMG em média de 340, no caso, gramas. E ele tem uma tolerância ao estresse hídrico, que é o NS 45. Então, hoje o NS 45 ele entra na janela do quê? Na janela do meio, plantio, entregando produtividade, e para o fechamento ele vai muito bem, porque ele tem resistência ao estresse hídrico. Então, ele é o milho que vai na área de média e vai também na área de baixa, eu falo. Muito bom. Posso ir na área de alta na abertura? Pode também, porque ele é um milho que tem genética produtiva. O que nós vamos ter que fazer? Posicionamento técnico. E aí nós vamos ter que fazer o quê? No fechamento e meio de plantio, a gente trabalha para poder ficar com 60, 62 mil espigas finais por hectare, né? Se a gente for trabalhar com esse híbrido na abertura, nós vamos ter que trabalhar com 65, 66 mil espigas finais. Então, nós estamos falando de trabalhar com 70 mil sementes por hectare, esse milho na abertura. Que aí, no caso, ele acontece o quê? Ele fecha a ponta da espiga. No caso, com mais sementes. Porque se você botar pouca, a espiga fica muito grande. Então, na abertura, como pega mais chuva na espiga, então você coloca mais planta, que ele diminui a espiga e aumenta o número de grãos por metro quadrado. Mas granou até a ponta. Esse híbrido aí hoje é o híbrido mais plantado hoje da Paiol e da Nideira também no híbrido da BR-63, né? Muito bom. Show de bola. Muito bom.
E aí no caso nós finalizamos aqui na barraca da nideira, né? Passando pela LG Forseed nideira. E aí depois no caso aqui nós teremos a estrutura, que no caso aqui é uma estrutura da fazenda, a própria fazenda, né? Poxa. Que montou para aplicação de drone. No caso Poxa. você vê que Muito bem. no térreo lá é o drone para poder pouso e para poder abastecimento de aplicação. E embaixo o reservatório de água, o dosador e o gerador para poder fazer o carregamento das baterias dos drones. É bem show de bola. Pessoal, olha só que palhada aqui. Palhada boa. Bem, pessoal, aproveitando aqui, ó, o dia de campo aqui também, né? Não posso deixar de filmar essa estrutura aqui. Aqui é onde o drone desce para fazer o abastecimento, né? Para fazer a aplicação. Muito bem feito, é uma carreta de 4 rodas. O Jorge falou mesmo que eles estavam fazendo. O motor aqui, acho que 4 cilindros para gerar energia. Um tratorzinho para puxar. Eita, um 7230 da John Deere. Coisa linda, hein? Muito bem feito o carretão aqui. Podemos dizer que é uma pista de pouso. Ou uma pista de abastecimento, né, do drone. Uma escadinha para subir. Muito bem feito, um corrimão. O drone está aqui, pessoal. Então o drone chega aqui, faz abastecimento. Aqui tá a mangueira para mandar o produto, né? Então fica bem rápido, né? Bem rápido mesmo. Aqui são os bicos. São 2 bicos na frente, né? Atrás não tem. Aqui é o dia de campo, lá tem o gado. Integração lavoura-pecuária. São as divisas de variedade, dá pra gente consegue ver. Braquiária com milho, né? Isso aqui deve ser um... Que marca que ele é? Acho que é um T40. Meio apagado aqui. Muito lindo, né? Olha só a visão aqui da fazenda. Isso é muito interessante, viu? A estrutura dessa, muito bem feita. Tem que ter, né, pessoal, para fazer um serviço mais rápido, né? Aqui água e deve ser um misturador de repente de calda, né? Ali tem um motor estacionário. Pelo jeito é um motor MWM 4 cilindros para gerar energia, para carregar a energia do drone. Então é uma estrutura muito boa. Boa mesmo. Aproveitando mostrar, né, pessoal, de repente alguém queira fazer uma estrutura para o drone aí. Tá aí para vocês verem. Olha para baixo como é que é. É um chassi. Foi feito, acho que de viga U, né? É, viga U. Então tá também registrado isso para vocês verem também. Então isso aí, pessoal, deixo para vocês esse vídeo aí. Dia de campo aqui na Fazenda Famosa.
Encerrando aqui com a filmagem da pista aqui de abastecimento do drone, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, curte, comente e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.